Marcos capítulo 5. Versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo 6. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Versículo 7. E, clamando com grande voz, disse: Em que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecerá ao endemoninhado, e acerca dos porcos. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Versículo 18. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoninhado que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Versículo 21. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva. Versículo 24. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Versículo 28. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? Versículo 32. E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, ou vai em paz, e sê curada deste teu mal. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Versículo 36.
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: E não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago. Versículo 38. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Versículo 39. E, entrando, disse-lhes: E por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Versículo 41. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido, é: E menina, a ti te digo, levanta-te. Versículo 42. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer.